Olá, bom dia para você. Eu sou Patrícia Calderon e está no ar mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. E eu quero que você fique comigo aqui das 8 às 9 horas da manhã, porque aqui sempre tem um tema interessante que a gente traz em pauta para debater aqui. Hoje a gente vai fazer uma mesa quase redonda, mas só para avisar os ouvintes e telespectadores que estão acompanhando a gente pelo YouTube, a gente está através de acrílicos aqui, né, ainda por conta dos protocolos da Covid, então está todo mundo aqui testado, todo mundo vacinado, então está tudo bem, por isso que a gente já está trazendo os nossos convidados para o estúdio. Eu queria apresentar aqui desse lado é a doutora Cassandra Moraes, ela que é psicóloga, e aqui do meu outro lado, do meu lado direito, a Jaqueline Queiroz, que é produtora de evento. E eu convidei as duas porque a gente vai trazer aqui para o tema um debate interessante e muito atual, né? Que a gente vai falar sobre o preconceito, sobre a gordofobia, sobre o mercado plus size. Então, a gente precisa, né, desmistificar esse assunto. E eu queria começar com a Jaqueline. Ela é produtora de evento justamente nessa área, né, do plus size. E, Jaqueline, eu queria já primeiramente te agradecer a tua presença aqui, porque Obrigada, é um assunto interessante, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está do outro lado em relação à questão da autoestima, né? Isso. Eu queria que você contasse um pouquinho de você. Então, eu sou a Jaque Queiroz, eu faço eventos do segmento Plus Size, sou embaixadora, porque comecei no Ceará desde 2011, e desde 2011 que já existia a gordofobia, só que a gente não sabia que nome era esse, o que era gordofobia. E o porquê que existe a gordofobia? Simplesmente porque há muito tempo, por conta da sociedade, por conta dos padrões, nós mulheres e homens também sofremos a pressão estética, aquela pressão do corpo perfeito. Então isso vem durante muitos anos sem ser falado. Nós, mulheres gordas, que hoje em dia nós falamos que nós somos mulheres gordas, até o mundo da moda criou essa moda plus size, mas são mulheres, são corpos gordos, e a gente tenta normalizar justamente esses corpos. Eu sou gorda, você é magra, e tá tudo bem. E a gente também fala o quê? Que gorda não é palavrão. Então, a gente começa... A gordofobia acontece a partir de quando? Patrícia, quando você começa... Você tem medo de falar gordinha, gorda? Você fala, você tá gordinha, você tá eu ia fortinha. fazer essa pergunta, acredita, Jaque? Porque a pessoa com medo, de repente, de estar ofendendo. Mas você tá mais cheinha, você tá mais gordinha. Isso já é uma ofensa, né? Já é uma ofensa. Pois hoje explica pra gente. Pronto, hoje em dia o movimento, a gente coloca, tanto é que existem livros escritos e tal, gorda não é palavrão. Gorda é apenas um adjetivo. Eu sou gorda, você é magra, ela é alta, a outra é baixa, e a gente tenta normalizar isso para quê? Para que a gente acabe justamente com a gordofobia, que é o preconceito contra o corpo gordo. Então, assim, e a gordofobia vai muito além, porque não é só a gordofobia da autoestima do seu coleguinha não gostar do seu corpo, ele chamar de gorda e fazer o bullying, e você se ofender, porque existem muitas mulheres machucadas, porque o bullying contra mulheres gordas machuca, porque nós somos mulheres, então assim, vem desde a infância, Patrícia, não é de agora. Quando é que começa a gordofobia? Na escola. Dentro da nossa casa. Em casa e na escola, e até te interrompendo, me lembrei, porque o tema é gordofobia, mas ao contrário também acontece, porque eu sempre fui muito, muito magra, e na escola eu sofria bullying, porque as pessoas me chamavam de linguiça, de tasquila, que era aquela linguicinha bem fina, de salsicha. Então, assim, eu tive vários apelidos também por ser magra. Então, eu imagino que se a gente for parar aí para pensar também o que a gente passou na época da escola, hoje não mais, porque as pessoas estão mais informadas. Mas lá atrás a gente já estava sofrendo preconceito, justamente, né? É por isso que a gente fala muito na normalização dos corpos. Porque tanto a gorda quanto a magra, ela sofre o mesmo bullying. Então, assim, só que com a gorda, por conta que o padrão estético da sociedade... Né? É magro. É o magro, é o slim que a gente chama. Então, nós sofremos mais. Mas isso, a partir de 2011, 2010, começou esse movimento plus size no Brasil. Lá fora já tinha. Então, a gente vem... engatinhando. Não tá bom, não, tá? Mais ou menos. Tá mais ou menos, mas a gente já consegue conversar, a gente já consegue ter fala, ter voz. Nós, mulheres gordas, nós já
podemos escolher a nossa própria roupa, porque a moda, o segmento da moda plus size, o Ceará é um da maior polo de confecção de moda plus size no Brasil. Nós temos as melhores Miss, nós já ganhamos, as Miss cearenses plus size já ganharam 3 títulos nacionais, indo até para o Encontro com Fátima, saindo no video show. Então, o Ceará é referência no Brasil de mulheres plus size. Por quê? Porque, claro, existe um trabalho, um processo feito lá de trás, desde 2011, no qual eu me orgulho muito, porque foi através de mim. Eu sofri muito, eu me mutilei, eu queria emagrecer, eu queria as dietas loucas, e não chegou a nada, chegou até a prejudicar a minha saúde. Deixa eu te perguntar, você sempre pesou... Fui gorda. Pronto, mas eu queria entender, assim, desde de pequenininha, da infância, como que foi a tua infância, adolescência, quando você se aceitou gorda? Porque a criança ou adolescente, quando também passa por essas questões de bullying, já vou perguntar para a doutora, ela quer emagrecer por achar que aquele preconceito que ela está recebendo é o certo, é o correto. Então, eu queria entender de você se desde criança, desde a adolescência, você sempre se aceitou ou não? Você tentava as dietas malucas, como você comentou, mas até onde isso afetou a tua mente, né? A tua saúde mental? E quando você decidiu dar um basta? Não, eu sou gorda, tenho saúde, a obesidade não está me fazendo mal, porque eu também sou contra. A partir do momento que a obesidade está fazendo mal para a pessoa, sim, né, sim, na forma de reação de saúde, precisa se tratar. Mas eu queria entender como foi todo esse teu processo. Então, criança gorda, adolescente gorda, não gostava de mim, não olhava, não me olhava, mas sempre fui muito comunicativa. Por que eu falei que começou dentro de casa? Porque minha família, toda família de militares, né, do Exército Brasileiro, e geralmente o militar ele tem um certo apego com o corpo magro, e os meus pais, os meus irmãos achavam que eu não poderia fazer nada porque eu era a única gorda. Tinham 2 irmãos, todos magrinhos, eu era a única gorda, então eu era aqui ia ficar doente, aqui não ia arranjar namorado, e aquilo foi minando muito a minha autoestima, a ponto de eu querer ficar magra. Então, eu comecei naquele processo de automutilação. Dietas malucas, eu queria a fina força ficar magra, eu ficava sem comer um dia inteiro para emagrecer. Eu fazia e nada. Por quê? Porque a doutora pode explicar depois que quanto mais você tenta, quanto mais você é machucada, eu não sei, eu acho que isso realmente é um processo bastante emocional. Até hoje eu faço terapia, tá? Até hoje eu faço terapia por conta disso, não por eu ser gorda, mas pelo que eu passei, pelo que as pessoas me fizeram passar. E eu fui nessa vida até, e foi, sendo que produtora de eventos, como foi a chave? Comecei a produzir eventos de desfiles de mulheres magras, desfiles slims. E ninguém também me aceitava. Como é que uma gorda é produtora de desfiles de magras? Não pode. Muitos nem, quando eu eu estou produzindo um desfile e tal, as pessoas nem me aceitavam na moda slim. Foi quando em 2010, eu vendo o tema, que todos os meus eventos eu faço são temáticos, eu vi Plus Size Fashion Week em São Paulo. E comecei a ver tudo, comecei a analisar tudo. Eu digo, gente, isso... Olha, eu estou perdendo tempo, sabe? Eu comecei a estudar, tinha matérias, não daqui do Brasil, mas matérias de fora, comecei a me aprofundar. E comecei a olhar para mim com mais carinho, Patrícia. Eu comecei a ver que o corpo gordo, ele é bonito. Então, eu via gordas muito bem arrumadas e eu queria estar arrumada daquela forma, mas a moda plus size só tinha calça leg e aqueles blusão. Mas você nunca teve problema de saúde? Depois, sim, tive a hipertensão, mas por conta da hipertensão de quê? Tanto remédio para emagrecer. Entendi. Tá? Não foi porque, assim, a gente não faz, o movimento não faz apologia à obesidade, tanto é que o nosso movimento, a gente frequenta academia, nós temos clínicas de estéticas, nós estamos sempre, a gente está sempre querendo ajudar uma outra nessa questão de saúde. Qual é a sua idade, Jaque? Eu tenho 48 anos. Minha idade. A gente tá bem, viu, Jaque? Né? Bem, né? Ainda bem que a indústria da estética tá fazendo bem pra gente ultimamente. Bem, tá bem avançada, bem né? avançada. Quanto que você pesa, Jaque? Hoje eu tô pesando 109. Mas eu já pesei 125. E você tem quanto de altura? Eu tenho 1,65. 1,65. Tá, e hoje você tá saudável? Ou ainda se trata da hipertensão? Não, ainda me trato da hipertensão. Mas só hipertensão. Mas sou uma gorda superativa. Canto, danço, sou casada, tenho uma vida normal. Sou influencer no segmento plus size. Então, assim...
Eu me achei a partir do momento que eu comecei a olhar para mim e dizer, poxa, não é tão feio assim. E o que acontece? A mulher é muito estala assim, às vezes você pode estar... Mas se você... Quando, a partir do momento que teve essa revolução do vestuário feminino, a moda plus size, as mulheres gordas começaram a se olhar de uma forma diferente. Por quê? Porque elas começaram a se sentir mais bonitas, porque elas tinham coisas que a fizessem ficarem mais bonitas. Então, a gente começou essa revolução. Foi primeiro aonde? Foi primeiro dentro da gente? Não, é mentira. Não foi uma coisa, eu fui... Não, foi na moda. A moda trouxe essa libertação pra gente. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque eu queria trazer esse tema também para saber da doutora Cassandra Moraes, que é psicóloga, né? Para a gente trabalhar mais essa questão do problema, né, mental, da saúde mental que as pessoas sofrem. Então, eu queria perguntar para a senhora, ela me falou uma coisa muito interessante aqui, que as pessoas forçaram, né, ela mentalmente a chegar num padrão que não era o dela, porque já que ela tinha a estrutura gorda, ela não ia conseguir da noite para o dia chegar numa estrutura slim. Estou correta? Corretíssimo. O que acontece com a cabeça dessa pessoa que sofre essa agressão psicológica a todo custo? E tem muitas pessoas que falam assim, ela é gorda, mas ela é tão bonita, né? Uma gordinha com um rosto bonito. Então, isso é gordofobia. Então, isso também já é uma ofensa, né, doutora? O que a senhora vê no consultório? Assim, no consultório a gente faz muito um trabalho de autoconhecimento e empoderamento, né? Baseado na questão da autoconfiança, trabalhar a autoestima. E é bastante difícil. Eu confesso para você que é bastante difícil. Por quê? É algo que vem muito enraizado desde a infância. Observe, aquela criança que desde pequena, ela recebe seu brinquedo, ou é uma Barbie, ou é aquele boneco sarado, né? Olha o padrão que você está entregando para aquela criança. Então, aquele é o padrão estético desde pequeno. Então, hoje, a gente já busca, eu já entendo, né, já percebo que existe uma nova geração que já vem trabalhando, né, assim, até como a Jaque até falou, né, a gente não está bem, né, está mais ou menos, a gente está engatinhando, né, mas eu já vejo que nessas novas gerações, esses preconceitos, eles já estão ali caindo por terra. Mas, se você observar, eu tenho 46 anos, né? Então, a gente está aqui mais ou menos, década né, de 80, na mesma geração. Mas a gente pegar aqui a nossa infância como foi, então a gente pegou uma infância em que a gente recebia lá aquela bonequinha, né, magrinha, os meninos recebiam aquele boneco lá sarado. Então, as imagens que a gente tinha de modelo, de herói ou de princesa, né, eram sempre aquele modelo. E a questão daquilo que a gente quer é aquilo que é o padrão. E quando você diz assim, é tão bonita, mas é gorda. Gente, ou então, que gordinha bonita. Né? Como se gordura fosse sinônimo de beleza ou de feiura, né? E então, assim, é gordofobia, sim. E aquela questão de, tem saúde ou não tem saúde? Gente, muita gente magra não tem saúde. A gente tem casos doutora, de pessoas... posso interromper rapidinho, sim, claro. Senhora? Eu peso 63 quilos. Sabe quanto que tá meu colesterol? 350. Nenhum médico acreditou. Como assim? Eu nunca tive colesterol alto. Eu realmente sou uma ratinha do doce, né? Uhum. Mas eu fiquei apavorada. Sim. Porque o colesterol alto, eu tô numa idade que se eu tiver um AVC é fatal. Então, só pegando o gancho, né, da gente falar dos magros que precisam correr também atrás da saúde, eu tô nessa... E, pratico atividade física, velejo de kitesurf, faço pilates, corro na praia e tô com colesterol alto. Sim, e a questão da saúde, ela é extremamente mais complexa, né? A gente tem muitos casos que saem na mídia, inclusive, né? Assim, de pessoas que estão aí se entupindo de chás, né? De remédios e que estão tendo problemas renais, problemas uma infinidade de problemas.
a custo de que está se buscando um corpo magro, Teve né? até o caso da Paulinha, né? Exatamente. Que acabou né? de falecer Agora, e saiu um exatamente. laudo mostrando que realmente ela fazia uso exagerado, né, de produtos diuréticos, né, para poder emagrecer, e ela levou a complicações renais, enfim. Exatamente. Né? Então, no consultório a gente trabalha muito, no consultório e também nos trabalhos em grupo, como é o caso, né, de trabalhos realmente a gente trabalha muito com as mulheres, no empoderamento feminino, e isso vem muito realmente ao encontro, né, realmente dessa questão da autoestima, da autoconfiança, do empoderamento. Então, a questão do empoderamento é você olhar para si mesma e dizer assim, eu sou gorda. Ok, eu sou linda. E aí? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Doutora, né? Essa distorção de imagem, que também é um problema psicológico, eu imagino, que a senhora vai me explicar, ela é tanto para a questão da distorção de imagem de magro ou como gordo, né? A pessoa que está magra acha que está gorda, e a gorda, que já com problema de saúde, acha que está tudo bem, que ela tem que comer ainda mais para ficar mais gorda ainda. Então, até interessante o que a Jaque falou, que você usou uma frase muito interessante, que não levanta a bandeira para ser gordo, né? Não. Então, não faz apologia à gordura, né? Não, a gente faz a normalização dos corpos, que é isso que é onde a gordofobia é inserida. É no preconceito, começa da onde? Desculpa interromper. Até mesmo com a sua relação com a comida, com os alimentos. Você pode ver, a gente às vezes está num coquetel, alguma festinha, sempre tem uma mulher magra que está perto de mulheres gordas, mas que olha pra gente com recriminação, como se a gente fosse comer tudo, ou ela já come se justificando. Não sei se vocês já passaram por isso. Vocês estão em alguma roda, algum coquetel, a pessoa come, mas ela se justifica porque tá comendo. Como, por exemplo? Como, por exemplo, a pessoa magra vai comer um pedaço de bolo. Eu vou comer esse pedaço de bolo, mas amanhã eu vou fazer 5 horas de academia. Gente, não precisa, ela pode comer o pedaço de bolo. Tá com vontade, come. E tá tudo bem, entendeu? Até a senhora falou, doutora Cassandra, eu sou gorda e tá tudo bem. É assim, não é. No caso, no meu movimento. Porque é todo um processo de aceitação. E é um processo diário. Porque tem dia que eu tô me aceitando, tem dia que eu tô me achando maravilhosa. Tem dia que, assim, você pode me chamar de rolha de pouso. Mas tem dia, se você dizer assim, nossa, seu cabelo tá feio, eu já digo, é porque eu sou gorda. Então, isso é um processo. Sim. A gente faz terapia. Tanto é que o nosso movimento, nós temos psicóloga, como você, que faz parte do nosso movimento. Nós temos coach emocional, Patrícia. Nós temos uma nutricionista que acompanha as meninas, não dieta, mas porque elas são misses, elas são modelos, elas trabalham com o corpo gordo. Elas precisam estar bem alimentadas. Por quê? Cabelo, unha, pele. Vida saudável. Então, assim, é para emagrecer? Não. Eu nunca vou ser magra que nem a Patrícia. Nem se eu fizesse uma bariátrica, jamais eu estaria do estereótipo dela. Mas o que eu tenho que fazer? Mas até para explicar para os meus ouvintes, viu, Jaque? Desculpa te interromper. A minha estrutura sempre foi magra, né? Como eu falei. A minha sempre gorda. Eu nunca fiz loucuras, né? Para olhar no espelho e falar, não, eu quero ficar mais magra ainda. Não. A minha estrutura sempre foi uma estrutura magra, né? Então, eu mantive questão de alimentação, enfim. Então, é uma coisa que também, na época que eu sofri o bullying de ser muito magrela, eu ficava tomando vitamina. Olha que loucura. Porque eu sofria tanto preconceito por ser muito magra na escola, que eu pedi... Aí, naquela época, minha mãe me dava biotônico Fontoura. Né? É da época de vocês, né? A minha mãe misturava biotônico Fontoura com ovo de pata... Nossa, imagine isso, ovo de pata, e ela botava uma dosezinha de pinga mesmo, de caninha, de 51. Um conhaque, alguma coisa assim. Mas é explicado o colesterol alto Pronto. hoje. Então, o que acontece? A problemática do meu psicológico, de não querer também me aceitar magrela, né, fazia com que eu buscasse uma vitamina para poder engordar. Olha que loucura. Que loucura. Mas é interessante, muito legal você ter colocado isso também, assim, né? Porque essa questão, né? Pegando o gancho aqui do que a Jaque falou também, né? É um processo de fato, né? E para cada pessoa é um processo muito particular. Isso. E é um processo de aceitação. Diário, né? Às vezes até dentro do mesmo dia você oscila. Então, assim, a questão é, eu sou do jeito que eu sou. Então, é a questão
na psicoterapia a gente trabalha essa coisa e é um processo que a gente precisa trabalhar de uma forma muito, eu vou dizer processual mesmo, né? O jeito de utilizar essa palavra. Mas porque realmente é algo que normalmente vem de muito cedo. Então, a gente precisa fazer um trabalho onde a gente vai lá lá fundo mesmo para conseguir resgatar e buscar essa autoestima de volta. Mas por que tem que ser diário? A Jaque, ela né? Ansiosa, ela é elétrica, ansiosa. A minha mente é... Ó, enquanto a gente está aqui falando... Não, ela fala, eu já penso uma coisa, já penso outra, gente. A gente está terminando um raciocínio, mas ela não quer que a gente termine porque ela precisa falar. Vamos deixar a Jaque falar. Não, é porque assim, por que esse processo diário? Porque no caso, a gordofobia, existe a gordofobia estrutural. A médica, por exemplo, hoje em dia, nós mulheres gordas, nós vamos ao médico fazer uma consulta. Eu tô com uma dor no cabelo. Ai, meu cabelo tá doendo. É porque você tá gorda. Começa daí, isso é gordofobia. Porque pro médico, tudo que acontece com a gente é porque nós estamos acima do peso. A estrutural, avião. Às vezes, a gente viaja para ir para concursos no Rio, fora, em São Paulo, e geralmente o que é que acaba, que a gente fica num constrangimento, a gente às vezes leva na brincadeira, às vezes não, porque eu acho que isso já foi falado. Não dá para levar tudo na brincadeira, avião, né? Às vezes a cadeira do avião, ainda bem que o cinto me fecha, mas tem meninas que o cinto não fecha porque tem um quadril mais largo. A plus size, Patrícia, ela não tem um corpo, ou ela nunca é igual. Sempre tem, a plus size é um pouco maior embaixo, ou é maior em cima, ou tem uns seios mais fartos. Ou então a pessoa, você olha que a pessoa aqui é bem magra, quando chega aqui ela já é aquele corpo Mas o violão. Padrão da mulher brasileira é esse... É não ter padrão. É não ter padrão, né? Então, independente se é magro ou gordo, a brasileira, ela costuma ter o quadril mais largo, tem um bumbum mais avantajado. Eu acho que é por conta dessa mistura de raças, né? Que a brasileira tem. E eu imagino que no caso das gordas, acaba se elevando mais, né? O volume aumenta, eu imagino que seja isso. Agora, eu queria falar com a doutora. A senhora faz parte desse mundo plus size, contribuindo com que essas meninas, que, como a Jaque também narrou para a gente, contou um pouquinho a história dela, para poder entender de que forma que elas podem lidar, né, com essas questões. E tá tudo bem? Como é que é? Como que a senhora percebeu esse mundo plus size? Como que as meninas respondem à ajuda psicológica? Elas aceitam? Tem um preconceito? Como é que é? É muito interessante, Patrícia, porque são meninas que chegam com uma carência de suporte, né? Então, são meninas que precisam e elas sabem que precisam, né? Então, aceitam sim, né? Vêm com toda uma... empolgação, né, da questão da própria plataforma, a questão do motivo, né, porque o motivo do concurso é um motivo que empolga muito e a gente faz todo um trabalho para que o empoderamento, ele não seja resumido ao concurso, porque a questão da plataforma plus size é muito maior do que o concurso. Tem um propósito muito importante nisso, né? Então, o propósito é o empoderamento, é desmistificar essa questão do corpo, né? É naturalizar a questão do corpo gordo, é autoaceitação, é autoconfiança. Então, o que a gente precisa trabalhar, e a gente trabalha com essas meninas, é que o concurso é maravilhoso, a gente curte, né? Elas curtem, elas se dedicam de forma, assim, maravilhosa. Realmente existe um investimento pessoal, realmente, né? E elas buscam patrocínio e conseguem. Tem todo um glamour, ecossistema, né? Um glamour, né? Tem todo um glamour. Mas, logicamente, que nem todas ganham, né? Então, é um concurso. E é importante, o que a gente faz um trabalho junto com elas, é que o propósito é muito maior do que o concurso em si. Elas levam para a vida a passarela, digamos assim, né? Entender que elas podem viver na passarela da vida, fazendo aqui um jogo de palavras, com a autoestima elevada, por trabalhar essa questão do empoderamento,
né? Então, a gente busca que essa autoestima seja trabalhada ao longo do processo, né? Porque o concurso, ele ocorre ao longo do ano, né? É um processo também, né? Leva aí um tempo. E a gente faz esse trabalho ao longo do tempo todo. E também né? é um trabalho multidisciplinar, pelo que eu entendi, né? Isso, a gente tem uma parceria... Exatamente, eu já trabalho já com uma parceria muito forte com a nutricionista, exatamente, para que a gente faça isso de uma forma multidisciplinar, né? Tem a questão de vamos beber água, né? Vamos comer fruta. Então, tem toda uma questão de saudabilidade de forma geral, integral. Não só para falar da gordura da pessoa. Eu estou recebendo aqui a doutora Cassandra Moraes, que é psicóloga, está muito atuante nessa área plus size, e a Jaqueline Queiroz, que é produtora de evento, trabalha com meninas plus size, ela é plus size, né, Jaque? Plus size. E com muito orgulho. Com muito orgulho. E só lembrando, no primeiro bloco a gente justamente falou isso, que a bandeira plus size não faz apologia para a gordura, né? Seja gordo a qualquer custo, fique doente, fique com hipertensão e morra. Não. Tem que ser um gordo saudável, né? Como também tem os magros doentes, como a gente estava conversando. Eu queria entender, já que no mercado plus size, né? Na questão da moda, o que é plus size? É a partir de que manequim? Quais são a Miss plus size, ela tem que manter um padrão como tem as Misses Slim? Como é que é isso? Tem que medir tanto de busto, tanto de quadril, tanto peso? O que é a partir de quanto? Então, até 2020, o plus size era a partir do 44, manequim 44. Não é peso, não é altura, não é quadril, é o manequim. Então, okay. 2020, até 2020, era a partir do 44. Tá vendo? A gente aprende também nessas conversas, né? 2021, pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil, a normalização dos corpos, que a gente estava falando no bloco anterior, o 44 é aquela que fica, ela nem é magra, que ela também não pode ser considerada slim, e ela também não é gorda, não pode ser considerada plus. Então, vamos inventar uma outra categoria, um outro rótulo. Aí ela é uma curve. Curve? Curve, que é curve, né? Ela é uma mulher curvilínea. É a curva em inglês. É isso. Ah, tá. Então, o que acontece? Então, a partir de 2022, o plus size é a partir do manequim 46, tá? Então, as lojas... plus size raiz. Raiz, né? A partir do 46. O que acontecia? Tinha meninas no concurso e iam modelar 44. As próprias meninas plus size do 46 diziam assim, não, mas essa menina não é gorda, não, ela é magra. Então, elas mesmas, elas sofriam preconceito dentro do próprio segmento. Então, por conta de vários debates, e aí a gente vendo também que o 44 não é plus size, que nem deveria ter rótulo no caso. Realmente, a gente está tentando essa normalização dos corpos, até teve uma entrevista domingo. Então, o que acontece? É a partir do 46. Então, a loja é considerada plus size quando trabalha com todos os tamanhos, que vai do 38 ao 52, 54, ou então já existem lojas, como eu falei no bloco anterior, que o Ceará é o polo de confecção maior do Brasil, que trabalha só lingerie, moda praia, é vestido de noiva, é vestido de festa, é moda casual, é moda fitness. Desde 2018 que a moda fitness começou a olhar de uma forma diferente para o plus size, porque a gente só tinha leg, mas a gente não tinha aqueles cropped bonitinho para ir para academia. Então agora a gente já tem. Então assim, todas essas que eu chamo essas vitórias é muito bom para nós mulheres gordas, porque há muito tempo atrás a gente tinha vergonha de ir para academia, não porque a gente não queria malhar, mas porque a gente queria ir bonita como uma magra, porque a magra tinha todos os tipos de shortinhos, sainhas, e a gente não. Eu tiro também por mim, eu não ia para uma festa, porque eu não tinha uma roupa legal. Eu lembro que todas as minhas roupas eram feitas por costureiras. Assim, gente, quando a mulher gorda começou esse processo de ir na loja e vestir o que tem, um blazer, um vestido, uma calça leg, uma shortinho e cropped, que agora está muito na moda, cropped. Então, a gente fica muito feliz. E isso também... E tem magras também que não sentem vontade também de usar um cropped, tem vergonha do seu próprio corpo. Tem meninas magras que entram até mesmo no nosso movimento só para ouvir a aceitação. Porque realmente... A gente passa por esse processo diariamente, mas como eu voltei a falar, o mundo da moda fez com que a gente se libertasse um pouco e pudesse viver mais o nosso corpo. E é muito, muito bom isso. Essa frase é bem clichê, mas é bem libertador. Deixa eu trazer uma informação aqui, aí você vai me confirmar se isso continua, que gordofobia ainda não é uma prática criminosa, né? Mas
Ou já mudou? Está mudando. Então, Vamos lá. Vamos falar aqui do caso da bailarina, a Thaís Carla, que talvez seja uma gorda que realmente quebrou esse tabu, né, de imagem, eu digo na televisão, porque eu imagino que outras gordas já teriam quebrado antes dela, mas ela levou realmente o assunto para debate na televisão e ela ficou realmente, se transformou num ícone, né, da gordofobia. E ela processou, né, uma pessoa, um humorista que ofendeu ela, né, falando com palavras de discriminação, né, em relação a pessoas gordas. E ela, como é muito ativista, botou um processo e ela ganhou como injúria e danos morais. Então, a prática aqui está dizendo que não é crime, mas pode ser enquadrada em injúria e danos morais. Mas eu queria saber se tem alguma atualização, Jaque. Então, desde o ano passado, como você falou, a Thaís Carla, ela é um ícone. No mundo das ativistas, ela é uma ativista. Eu não sou ativista, tá? Ela é uma ativista. Ela é do movimento Corpo Livre e tal. Então, existe a gorda maior e a gorda menor. Ela é considerada a gorda maior, né? Que justamente entra... Por isso que essa lei contra a gordofobia, a gente começou a criar. Existe um gorda na lei que ela envolve todos esses assuntos. E o que acontece? Ano passado, Recife, Pernambuco, conseguiu pela cidade a primeira lei pela Câmara dos Vereadores do combate contra a gordofobia. Tem um nome lá da lei, eu não lembro agora, mas lá em Recife essa lei já foi aprovada pela Câmara e já está tramitando. Aqui no Ceará, ano passado, eu tentei e fui procurar os órgãos competentes e ela está tramitando. Ainda não tive o sucesso de realmente, do dia 11 de maio, a gente fazer sobre a lei contra a gordofobia. Agora, crime, a gente não realmente ainda está tramitando nessa, como você falou, injúria, difamação, constrangimento. Por quê? Porque eu não sei por que a lei ainda não teve, assim, não tem alguma coisa que coloque, como tem a homofobia, que realmente é crime, você pode ser preso. Mas a homofobia também é crime. De injúria também? Não, mas há pouco tempo, pronto, né? E eles estão lutando há bastante tempo. Não, mas ela foi enquadrada em crime realmente processual há pouco tempo, até então, né? Então, a gente sabe que... até que você falou uma coisa interessante. A gente está lutando. Qual que é a diferença do ativismo... Você falou assim, a Thaís Carla é ativista, eu não sou. O que tem? Pronto, vamos lá. Eu trabalho com o segmento plus size, eu sou plus size, eu trabalho na forma de eventos, de profissionalização, por exemplo, a ativista, ela não gosta de concurso de beleza porque ela acha que a mulher não pode competir com outra, tá? Então, assim, a ativista, ela é adepta do movimento Body Positive, que é o movimento Corpo Livre, que você pode ver em alguns Instagrams, elas ficam nuas na praia, elas mostram o corpo, elas querem, assim, afrontar a sociedade com o corpo gordo. Mas aí eu queria fazer uma pergunta, talvez delicada, se você puder me responder. Respondo. Em alguns casos, pode até ser um exagero dessas ativistas em quererem ficar mais gordas ainda para crachar na sociedade, não sei, como que funciona isso? Porque tem muitas ativistas que eu tenho notícia, algumas estão doentes, né, com pressão arterial, a questão de fígado, a questão de rim, problema cardíaco. O que acontece? Elas querem provar por A mais B que gordura, que ser gordo é saudável. É tipo assim, não, que você tem que aceitar elas e pronto. Mesmo doentes? Mesmo doentes. Só que, como eu sempre falo nos meus discursos, nas minhas palestras, é desnecessário, é uma exposição desnecessária, não precisa disso. A gente pode ganhar, assim, o nosso respeito com o corpo gordo, com debates, com a doutora, com um debate, com esse espaço que você está abrindo aqui para a gente falar sobre isso. Eu não preciso estar aqui, estar nua e mostrar meu corpo aqui no jornal da manhã para você me aceitar como mulher gorda, porque você já está vendo que eu sou uma mulher gorda. Então, realmente, por isso que eu digo que eu não sou ativista. Porque eu realmente, o que eu prego? Eu prego, sim, a plus profissional, os concursos de Miss. Por que só pode ter concurso de Miss magra? Por que não pode ter? Esse ano agora a gente já está colocando cadeirantes, deficientes físicos, audiovisual. A gente está colocando mulheres mais maduras, que é o caso da categoria sênior. Mulheres que nunca pensaram em ser misses e hoje elas podem ser misses sim. Então, assim, isso é a diferença do ativismo para quem trabalha só com segmento. Eu sou uma gorda do segmento plus size. Eu não sou uma ativista plus size.
Doutora, a senhora já encontrou meninas dentro desse próprio universo plus size, né, que a senhora participa, trabalhando, né, a atenção desse segmento que a Jaqueline trabalha, que é a produção de eventos, esse concurso, meninas que chegaram realmente com problemas, assim, e chegaram para a doutora, olha, doutora, eu sofri bullying, eu não quero mais ser gorda, eu preciso emagrecer, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, perdidas, assim, sem um rumo. A senhora chegou a pegar alguma menina desse jeito? Patrícia, no contexto do evento, não. A gente tem situações em consultório, né? Em consultório, situações de pessoas que estão assim, eu sofro bullying. De não aceitação. De não aceitação, né? De não aceitação, e aí, assim, a gente vai identificar se é uma situação realmente de problemas de saúde, e que aquilo realmente está afetando, e a gente precisa de um acompanhamento também com nutricionista, se ela já está tendo acompanhamento médico, acompanhamento com nutricionista, né? E realmente também com dieta e tudo mais, e a gente faz esse acompanhamento, ou se é um trabalho de aceitação. Então, é muito particular. Né? Então, é caso a caso que a senhora avalia, né? Com certeza. E a senhora leva para que caminho de tratamento? É tratamento psicológico? É tratamento terapêutico? É multidisciplinar? Como que a senhora faz não é triagem, mas identifica como que vai ser aquele tratamento, já que é uma coisa tão particular? A gente começa com o tratamento na sessão psicoterápica. Né? A consulta psicológica, eu trabalho com abordagem cognitivo-comportamental. Então, a gente busca identificar quais são aqueles pensamentos, né? Quais são aquelas crenças que estão circundando aquelas questões daquele paciente. Então, a partir da identificação daquelas crenças, daqueles pensamentos disfuncionais, a gente vai identificar qual é o plano terapêutico que a gente precisa traçar para aquele paciente. E aí é muito particular. Se a gente vai precisar de uma equipe multidisciplinar, eu vou precisar de um acompanhamento aqui. Olha, eu vou precisar então aqui de um acompanhamento que você faça também com o nutricionista ou com o psiquiatra, né? Enfim, a gente vai para cada caso realmente traçar um plano, né? Específico. E mais direcionado, né? Exatamente. A senhora teve casos em consultório que a pessoa tentou tirar a própria vida, entrou num processo depressivo que chegou, assim, lá no fundo, né? Como que foi isso? Infelizmente, Patrícia, a gente tem surgido situações de ideação suicida no consultório. Essas são as situações mais delicadas. Das pessoas gordas. De pessoas gordas que a senhora atende, eu quero saber. Tá. Já chegou algum caso? De pessoas gordas por conta da questão de gordofobia, eu particularmente não peguei. Certo. No concurso, sim. Então me conta. A Jaque sempre tem uma resposta, né? Não, gente, é porque assim... ela vive. A doutora Cassandra, ela tá há pouco tempo com a gente. E a gente tá na nossa 11ª edição. São 11 anos. São 11 que eu anos trabalho com mulheres gordas, então eu já vi várias... Jaque, mas eu sou muito brincalhona. Eu tô dizendo isso, mas é positivo. Tá. Eu quero mais que você fale. Pronto. Aqui você tem 1 hora de conversa no programa. Pronto. Então assim... não se sinta... Eu sou a caça gorda, né? Eu vejo uma gorda linda, eu vou lá no Instagram e já falo com ela... Olha, e tal, e geralmente, quando ela às vezes ela nem aceita, ela diz assim, não, mas eu tô no processo de emagrecimento, não, mas eu vou emagrecer até o final do ano. Então, assim, ela sempre, quando ela não se aceita, ela sempre tem uma desculpa, e outras não. E teve um caso, não vou citar o nome aqui, de uma Miss nossa, que participou 2 anos, e eu conversei com ela, eu falei comigo pelo WhatsApp, ela pegou, falou, eu expliquei tudo como era o processo e tal, vem cá. E ela disse, não, mas eu também estou nesse processo, eu acabei de fazer a bariátrica, mas não estou conseguindo emagrecer, porque a doutora sabe que para a gente emagrecer, tem que primeiro mudar a mente para depois mudar o corpo. E o que acontece? Ela já tinha depressão por conta, tinha sido deixada por marido porque era gorda, o marido tinha trocado ela por uma menina da academia, o marido dela era personal. E a cabeça dela virou. Aí teve um filho, engordou mais ainda. Não se cuidou por conta da depressão, que ela não tinha vontade de fazer nada. Isso ela me contando. E fez a bariátrica, não conseguiu emagrecer, continuou gorda. E todo mundo, aquela história, gorda, 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 gorda. Então ela ficou louca. Quando ela falou comigo,
um mês atrás, e eu sempre, não sei porque eu sempre insistindo, eu digo, vamos, fulana, vamos, fulana. Ela, não, isso não é pra mim, tal, isso não é pra mim. E sempre as fotos dela eu curtia, falava alguma coisa, porque ela é muito bonita, ela é uma mulher linda, uma gorda linda. E ela dizia, eu acho tão legal que tu tenta me animar, mas nem eu me acho, e ela muito bonita, e nem ela se achava. Mas é um ponto ter que ser bonita para participar do Miss Plus Size? Não, porque é como eu falo, o Miss Plus Size você não nasce Miss, você se torna Miss, então é todo um processo. Não, que você diz, ela é muito bonita. Não, então mas ela não se achava, eu quis dizer nesse sentido, que a gente, sabendo que ela era muito linda, mas ela não se achava. Tá. E ela só denegrindo a imagem dela e tal, e do nada ela entrou. Ela assim, Jaque, vou ver no que vai dar. Aí entrou no Miss e tal, processo. Quando chegou no Setembro Amarelo, isso foi em 2020, aí a gente contratou uma pessoa para dar um workshop, porque sempre o nosso concurso a gente sempre convida profissionais para falar sobre assuntos assim. E a gente chamou alguém para falar sobre pessoas que trabalhavam diretamente com suicídio, ainda mais de mulheres gordas, e eu quis levar essa palavra para as meninas. O que aconteceu? Ela testemunhou que um mês antes do concurso, de ela entrar para o concurso, ela tinha tentado o suicídio, só que não tinha dado certo, porque a filha dela viu, começou a gritar, e ela disse que o concurso foi a última, assim, vou ver no que vai dar, senão eu não quero mais. E quando ela viu mulheres que tinham o mesmo problema que ela, que com a não aceitação, de ser gorda, de sofrer as mesmas coisas, e começou a trabalhar, no caso era outra psicóloga, que agora está morando em Portugal, que trabalhava com a gente, a Carla. E ela começou a se amar, e hoje em dia, ela foi, ano retrasado, ela foi a minha Miss Revelação, e ela se revolucionou, e hoje ela é uma mulher linda, hoje ela se aceita, e onde quer que vá, ela conta essa história. Então, você acredita que ela tenha saído desse processo depressivo, de não aceitação, por conta dessa oportunidade do concurso? Sim, porque ela continuou, porque ela, como era depressiva, ela fazia terapia. Ela viu as meninas, ela entrou num grupo que abraçou ela, não ficou só chamando ela de gorda, porque muitas vezes, Patrícia, é muito o movimento que você tá, o seu grupo. Sabe? Mas assim, tem rivalidade entre vocês? Cria-se uma rede de apoio. Cria-se uma rede de apoio. Por exemplo, eu tenho um grupo de amigas, né? Porque eu tenho vários grupos que eu trabalho com mulheres. Nossa, que eu digo, gente, vocês são muito gordofóbicas, eu vou sair desse grupo. Aí saio, depois elas me botam. Porque se for no contexto do grupo, eu digo, o que eu tô fazendo aqui nesse grupo? Não, mas eu senti que tem uma rivalidade aí entre as ativistas, as não ativistas. Como que vocês tentam se entender? Não tem concordância. Assim, a gente se respeita, mas, tipo, se eu chamar a Thaís Carla para ser jurada do meu concurso, ela não vai ser, porque ela não apoia a causa. A causa. Tá. Mas ela me respeita como mulher gorda e respeita muito o meu trabalho. Certo. Eu a conheço. Mas não critica? Não. E tá. também eu critico. Eu só não faço, eu não vou fazer parte do movimento Corpo Livre, não vou. Mas eu respeito o movimento e acho que algumas falas delas têm sentido. Outras eu acho desnecessário. A gente está para finalizar o programa, mas eu queria perguntar sobre essas situações realmente constrangedoras que você citou do avião, né? Mas não é só o avião, né? Tem a catraca do ônibus, né? Tem a cadeira do cinema. A cadeira do cinema, tem o táxi, o Uber, enfim. Às vezes até numa consulta, nem sempre vai ter uma maca para obeso, que é uma coisa que necessariamente tem numa consulta. Então, tem gente que quer ver maior constrangimento. Então, antes de você responder, eu queria entender como se trabalha a acessibilidade dentro do universo gordo. Assim, nós não temos acessibilidade, né? Começa por aí, que a catraca do ônibus não tem, as gordas maiores elas não passam. Cadeiras de teatro, tem muitas que a gente não consegue. O avião, então, é que a gente viveu realmente, que todo ano a gente viaja para concursos fora, e a gente vê que as meninas passam por isso, tem que pedir um cinto extra, ou às vezes tem que pagar uma taxa. Isso se chama gordofobia estrutural. É isso que a gente desde 2020... começou a debater sobre essa gordofobia estrutural, que ainda há muito que se conversar, há muito que se falar, porque não é só um grupo, tem que ter empresários, tem que entrar política no meio, então realmente é uma coisa que eu acho que vai ser demorada. Mas, gente, os próprios fabricantes de cadeiras de plástico, quantas vezes eu já não fui constrangida, hoje eu levo na brincadeira. Mas tinha vezes que eu chorava. Você sentou e caía? E caía, porque a cadeira... Não tinha estrutura para receber uma pessoa. Gente, pessoa. as meninas, às vezes, quando nós temos vários parceiros, patrocinadores, quando a gente vai, assim, jantar, a primeira coisa que eu digo, Testa aí. Não, eu já falo, a sua cadeira é de quê? De plástico? De madeira?
eu já tenho toda essa atenção. Porque eu não quero que a minha Miss ali de faixa esteja linda de coroa, vai pá e cai, como eu já caí. E as pessoas, e pode te machucar, não me machucou, mas as pessoas em volta, elas sorriem, elas realmente, como diz o cearense, mangam, sabe? Ficam rindo. E a gente, como é um grupo de apoio, a gente ri e tal, mas é muito constrangedor. Por isso que eu tenho todo esse cuidado quando a gente vai com um grupo maior de mulheres gordas, de mulheres plus, para algum determinado lugar. Por quê? Porque até no determinado lugar tem gente que, sabe, chega, mas tu sabe que tu tem que emagrecer, né? Um monte de miss na mesa, as pessoas chegam deselegantemente, achando que é bonito, que é brincadeira, sendo cômico, e apesar, às vezes, poxa, a menina tá ali com tanta vontade de aparecer e chega alguém e faz uma gracinha. Então, isso é uma conversa que a gente vai voltar aqui, pra gente conversar, porque não depende só de um grupo de mulheres gordas, que é em todo o Brasil que a gente se uniu para falar sobre gordofobia estrutural. Envolve a sociedade, os empresários, política, os fabricantes de cadeira, de cintos, os fabricantes. Então, assim, é uma coisa, Patrícia, é tão maior essa conversa que bom que você está dando esse espaço. Novamente agradeço para a gente estar falando, porque os empresários começam, é mesmo, fazer uma cadeira mais resistente. E o que está faltando de apoio? Eu vou falar aqui pelo governo do estado, né? Por que o governo do estado, a prefeitura, não tenta apoiar iniciativas como a sua? Eu tento, mas eles não me Dá o recado. Eles não me atendem. Dá o recado. Pois eu estou aqui. O que vocês precisam urgentemente para que a causa seja verbalizada, né, aos quatro cantos, seja vista? Seja anotada. Primeiro seria que essa lei fosse aprovada, né? Contra a gordofobia, porque tudo começa por aí. Mas pode ser municipal, pode ser estadual? Pode ser municipal e estadual. Certo. Pode ser estadual, não precisa ser nacional, né? Não. Cada estado faz o seu. Certo. E essas questões de resistência, de peso, né, e medidas e tudo mais, isso é em metro, né? São normas que são estabelecidas. São empresários, são fabricantes, né? Que aí eles seguem normas que, eventualmente, talvez seja o caso já de serem revistas, né? Serem revisadas para que sejam adequadas aos padrões. Até, né? A moda slim, tá? Eu vou falar da moda slim, que é o meu manequim. Mas, às vezes, eu tenho problema na moda slim também, porque o meu... quadril? O quadril, ele é largo, né? Então, na minha família tem mistura de europeu com índio, com negro, né? Com preto. Então, assim, eu tenho um quadril muito largo, então, às vezes, a calça, ela passa nas pernas, né? Mas quando chega aqui em cima, não consigo. Então, eu tenho que comprar um número a mais para poder estabelecer o ajuste aqui da minha... E, às vezes, tem que apertar na cintura. Sempre tem, a maioria das vezes. Porque a sua cintura é fina. É fina. Né? A curva. Como a gente fala, a mulher é curvilínea. Exato. E aqui atrás, eu tenho a curvatura. Então, fica também aqui a calça. Então, assim, eu tenho que fazer vários ajustes. Então, não é só a mulher gorda também que sofre com o estereótipo do padrão também da calça jeans, que algumas marcas vendem para as modelos a calça jeans. Não tem uma calça lá que vai te vestir como você precisa, né? Mas a cadeira, ela precisa sustentar e não deixar cair, né? Então, as roupas a gente ajusta. Mas a cadeira, ela precisa sustentar. Mas eu penso que nem as roupas deveriam ajustar, doutora. Deveria ter espaço, né, para todos os figurinos, né? Sim. Os figurinos, as metragens. Então vai ter uma entrevista, né? Que agora, assim, eu quero uma calça porque o meu quadril é 100 e pouco. Teve essa entrevista, que eu achei super legal. Aí os empresários criaram manequins específicos. Eu vi, específicos para cada biotipo de mulher brasileira. Eles foram para as ruas pesquisar as que tinham quadril largo, as que eram, por exemplo, coxinha, funil. Eu sou triângulo invertido, eu sou bem maior aqui, e aqui embaixo eu sou fina. Então, eu sou assim, um triângulo invertido. Então, esses empresários, eu ia citar isso daí, Jaque, obrigada pela lembrança. Eles encontraram esse nicho. É verdade. Enquanto ninguém pensou nisso, eles foram lá e pensaram nesses manequins para poder patronizar e colocar no mercado, né? E para acabar esse negócio de PM, GG, extra G, extra X2G, gente. Não, eu vou lá e vou chegar na loja assim, eu quero uma calça para quadril largo. Agora, se é coxinha, se é triângulo, se é funil, eu não sei. Eu sei que eu preciso de uma calça para o quadril largo. Gente, o papo tá ótimo, mas a gente vai precisar encerrar.
Mas já fica o convite para uma próxima, já que o recado foi dado, né, para as políticas públicas, né, ficarem alertas aí nesse tema, que por isso que eu trouxe, é um tema super importante, a gente tem que debater sim, e como assuntos tabu de saúde mental, que a gente tem aqui o Não Pire Respira, que também eu apresento, que também eu trouxe para cá, para a gente desmistificar todas essas ideias preconceituosas, né, como gordofobia, homofobia, xenofobia, então é complicado. Meninas, muito obrigada, viu? Agradeço. Quem quiser saber mais um pouco sobre esse segmento plus size, o Miss Plus Size, o meu Instagram é @jaqueplus_. E vai lá que a gente bate um papo. Você que está sentindo assim, você não está gostando de ser uma mulher gorda. E você, doutora? Também fico sempre à disposição. Meu Instagram é @cassandra_Moraes. E lá a gente também tem sempre alguma novidade sobre saúde mental. Então, até uma próxima. E você que ficou comigo até agora, através das redes sociais, pelo YouTube, aqui pela Rádio Jovem Pan, neste sabadão, muito obrigada, tá? Sábado que vem a gente traz uma outra pauta exclusivaça para você. Bom final de semana. Tchau!